Hoje eu queria falar sobre viralizar. Como você faz um conteúdo que chega a muito mais gente do que o normal. Por que eu posso falar sobre isso, diga-se de passagem? Cresci no Instagram, viralizando dezenas de carrosséis e dezenas de Reels. Eu acho que você consegue verificar, em 2022 e 2023 foi o que me levou de 60 mil seguidores para 400 mil, completamente orgânico, com posts que me deram até 50 mil seguidores. E isso começou quando eu viralizei o primeiro carrossel sem querer. Eu viralizei o primeiro carrossel, olhei para ele, passamos eu e dois amigos vários dias conversando, extraímos uma fórmula daquele carrossel que viralizou e eu comecei a escrever outros. E eu comecei a viralizar vários consecutivos, ao ponto de ter criado um curso chamado Carrosséis que Viralizam, e ter vários e vários exemplos de alunos e mentorados que viralizam carrosséis. Inclusive um cliente meu viralizou um carrossel esses dias, mais de 3 milhões de visualizações, já ganhou 12 mil seguidores em coisa de 4 dias. Então, eu extraí uma fórmula daqueles carrosséis, adaptei a mesma fórmula para os Reels, viralizei um monte de Reels. Os meus carrosséis me levaram de 60 a uns 250 mil seguidores, depois eu cresci de 250 mil até 411 com o Reels. Depois eu abandonei o Instagram por um tempo, tá largado lá, eu publico muito pouco no feed, enfim. Mas eu trouxe a mesma ideia para o YouTube, quando eu comecei a postar os vídeos com frequência aqui, no dia 1º de fevereiro de 2024, e até hoje eu utilizo essa ideia em alguns vídeos, eu não uso ela em todos. Na verdade eu não uso ela na maioria, tá? Porque tem um negócio no meu canal que eu não quero viralizar tanto. Eu vou te falar o mal de viralizar, eu acho que vale a pena falar sobre isso no final do vídeo. Mas você pode encontrar no meu canal alguns vídeos com bastante visualização, também orgânico, muito acima do normal do canal, né? Então o canal pega em média, sei lá, 4 ou 5 mil visualizações por vídeo, e eu tenho vídeos com 300 mil, 200 mil, 100 mil. E eu quero te apresentar uma fórmula possível para viralizar. Existem várias fórmulas possíveis para viralizar. Na verdade, todas as fórmulas são baseadas em alguns princípios, algumas ideias. E eu quero tentar expor algumas dessas ideias que eu uso e eu considero importantes, e eu me lembrar nesse vídeo. Certamente vou deixar ideias importantes de fora, porque são muitas ideias possíveis que podem levar à viralização. E também eu aposto que existem muitas outras fórmulas que não são a minha. Mas eu só conheço a minha, é a que eu usei, é a que eu sei que funciona, é a que eu tenho clientes que sabem usar, que funciona, enfim. Então, nós vamos começar explicando alguns princípios básicos do que faz um conteúdo viralizar. Primeiro, a viralização, ela significa que algum tipo de identidade foi gerada entre o conteúdo e o espectador. Ou o cara que está assistindo chegou à conclusão de que aquele conteúdo é perfeito para ele, cara, esse cara me entendeu. E isso faz com que ele queira mostrar para os outros, porque faz uma exposição da própria identidade. Então eu compartilho, a viralização ela surge do compartilhamento, certo? Então eu compartilho porque eu quero mostrar para os outros um aspecto da minha personalidade. Do tipo, as pessoas compartilham coisas dizendo, super concordo, é o que eu sempre digo para vocês, é o que eu sempre disse para meus amigos, tirou as palavras da minha boca. Então, um reforço da própria identidade leva ao compartilhamento. A segunda coisa que eu cheguei à conclusão em 2022 que leva a muito compartilhamento é indireta. Eu quero fazer uma indireta para um amigo, para minha namorada, para não sei quem, para as pessoas que me seguem, para as pessoas que eu odeio. Eu quero dizer para elas algo sem ter que dizer para elas. Porque eu não quero falar na cara delas, porque eu não quero arrumar briga, porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, não importa. O que importa é, eu quero passar uma indireta de alguma forma. Essa é a segunda coisa que faz viralizar. Veja, parêntese importante. Existem viralizações que eu não considero benéficas para o negócio, para quem quer fazer dinheiro com o canal. Então, por exemplo, uma piada, uma zoeira, do tipo, hoje eu vi lá o Porto Calvo, entendeu? Porto Calvo, placa de cidade, bem-vindo a Porto Calvo. Aí os meus amigos ficam mandando isso aí. A zoeira é engraçada, ela viraliza, mas ela não gera cliente. Porque o meme, a brincadeira, tem pouquíssima força de geração de vendas.
A não ser que esteja muito conectado com um produto ou alguma coisa. Mas é muito difícil de acertar a mão nisso em termos de transformar um seguidor ou alguém que visualizou aquilo em cliente. Então eu não recomendo que você viralize zoeira, piada, tá? Fecha parênteses. Por isso que eu gosto da viralização do tipo indireta, eu quero mostrar, eu quero alfinetar alguém aqui sem ter que falar nada, ou a direta, do tipo, cara, esse vídeo é pra você. Cara, esse post é pra você. Ele falou isso aqui, olha, é aquilo que a gente conversava. É aquilo que você sempre me diz. Achei um cara que diz a mesma coisa que você. Cara, se eu gostar muito disso, tem tudo a ver com você. Isso também gera muita viralização e é uma das melhores formas de viralizar, porque no geral é um amigo indicando o teu perfil para um outro amigo de uma forma séria. Então você já chega com um certo nível de credibilidade. Das três, eu penso que é a melhor forma. Das três que eu citei até agora, que é eu me reforçar a minha identidade para os outros, eu fazer uma indireta e eu fazer uma direta. Cara, isso aqui foi feito para você. Existe um quarto elemento de viralização muito interessante. Ele pode trazer cliente, pode trazer seguidor bom, pode trazer seguidor ruim, que é eu usar outras histórias de outras pessoas, é o comentarista de cases, entendeu? Isso é o que a gente mais vê no Instagram, ou ao menos eu mais vejo no Instagram, o algoritmo do Reels. A maioria das coisas que ele mostra hoje é isso. É alguém comentando alguma história. Veja o que esta marca fez para crescer. Veja o que esse cara falou. E ele faz um comentário, sempre tentando interligar aquele tipo de comentário ao que ele vende. Então pensa assim, eu quero viralizar, mas eu quero viralizar vendendo. Caso contrário, eu não quero viralizar. Eu estou falando pessoalmente. Então, eu vou tentar sempre te mostrar uma forma de viralizar que esteja interligada com o que você vende para você fazer dinheiro. Então, comentar histórias é muito interessante na medida em que comentar essas histórias te beneficia no aumento de consciência da pessoa que está te assistindo sobre o que você vende. Mas é um bom jeito de viralizar. Existe uma quinta forma, ideia, princípio de viralização, que é um que eu usei aqui no meu vídeo mais visto do canal, se eu não me engano, é isso. Em que eu pego um livro eu sempre falo Abraham Lincoln, cara, do Benjamin Franklin, e eu mostro uma página dele e comento aquela página. Eu vou chamar isso de comentário de livro, comentário de texto. Ao invés de eu apresentar uma história de alguém, eu narrar uma história, eu roteirizar uma história, eu mostrar aquele conteúdo. Então eu vou pegar o livro, eu vou abrir o livro, eu vou filmar o livro para você ver. Você vai ver que eu filmo o livro. E eu vou te explicar ponto por ponto daquilo ali. Mas nós temos que estabelecer algumas coisas bem importantes também. Primeiro, para viralizar é fazer um conteúdo atingir uma massa de pessoas. Massificar é quase que sempre, em toda a vida, você superficializar a informação. Então, se você tentar explicar coisas muito difíceis, muito complexas, muito profundas, não viraliza. Isso não significa que é ruim, mas não viraliza. Então, massificar é simplificar bastante, é reduzir muitas vezes ao ponto de você achar um pouco tosco o teu próprio conteúdo, porque você não... te parece meio bobo, porque você já entende muito bem aquilo, muitas vezes. Mas não vai parecer bobo para as pessoas, diga-se de passagem. Então esse primeiro ponto, depois desses princípios, esses cuidados são muito importantes. Então, prestar atenção para eu não me aprofundar demais no conteúdo. Ele tem que ser de fácil e rápido entendimento para a maior parte das pessoas. Uma outra coisa muito importante é que normalmente o conteúdo que viraliza tem um bom começo e uma boa conclusão. O meio pode até ser de um nível inferior, mas se tiver um bom começo e uma boa conclusão, tende a viralizar mais. Por quê? É um princípio que eu não tenho uma comprovação científica, mas no qual eu acredito, que as pessoas se lembram mais do começo e do fim das coisas. Do tipo, você pode ter visto uma série que você gostou muito e chegou no final foi uma porcaria.
E você sempre vai lembrar daquela série do tipo, era boa, mas o final é muito ruim. Ou uma série que nem foi tão boa, ou um filme que nem foi tão bom, mas o final era muito bom. E você passa a falar, não, cara, isso é muito bom, vale a pena aguentar. Assim, quantos amigos me falaram, assiste The Office, suporta a primeira temporada que é chata, mas a partir da segunda fica bom. Ou seja, as pessoas suportam um intermediário desde que tenha um começo ou um final muito bom. Tanto que é uma estratégia de escrita. Vários escritores vão fazer o começo e o final de um livro muito bons. E o meio fica meio cheio de firula, assim. Inclusive, porque várias editoras vão estabelecer um mínimo de páginas, de laudas, de caracteres, de palavras num texto para ficar um livro vendável. E aí o cara vai ter que encher linguiça. Então o que ele vai fazer? Encher linguiça no meio. Porque a gente quer que o começo e o final sejam bem feitos. O começo e o final chamem a atenção, marquem. E aí a gente vai para uma fórmula. Então esses são os princípios que eu penso que são importantes para você. Agora vamos para uma fórmula interessante que pode te ajudar. Eu gosto de começar o conteúdo com um contexto. Se você vê meus carrosséis que viralizavam, se você vê os meus reels que viralizavam, se você vê os meus vídeos aqui, você vê que existe um contexto, do tipo, o contexto tende a ser temporal. Ontem eu estava lendo este livro. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa. Foi em 2024 eu fiz tal coisa. Então eu contextualizo no tempo. Por quê? É o famoso era uma vez. Era uma vez. Contextualizar no tempo é como se tirasse a pessoa da onde ela está e colocasse ela lá. O tempo e espaço tem uma relação muito íntima, né? Então contextualizar no tempo me ajuda a te colocar como leitor, como espectador, nesse outro lugar. Você sai de onde você está e eu te abstraio do teu mundo para entrar no meu mundo, daquilo que eu vou te falar. Logo depois de eu trazer um contexto temporal, o que eu tento fazer é estabelecer uma palavra ou uma frase que prendem a atenção de quem vai assistir, no sentido de que é um tema que aquela pessoa se interessa. Tipo, hoje nós vamos falar sobre viralização. Você vê que eu não comecei esse vídeo contextualizando no tempo, mas eu estabeleci o tema, é viralização. Nos carrosséis eu fazia coisas do tipo, ontem estava lendo um livro que me deu o melhor conselho de produtividade que eu já ouvi. Então, essa frase meio batida, meio marqueteira, assim, o melhor conceito de produtividade. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é trazer todas as pessoas que estão interessadas em produtividade para a continuação do texto. Diz o Seth Godin que nós estamos o tempo inteiro conquistando permissão. Marketing de permissão. O cara lê uma frase e ele me dá permissão de escrever a próxima. Então eu tenho que ir conquistando o cara ao longo do meu conteúdo. Eu passo do contexto para a frase ou para a palavra para que eu pegue o interesse da pessoa numa segunda vez. Então o contexto dá um primeiro interesse. E a palavra ou a frase dá o segundo nível de interesse. E aí eu ganhei o leitor ou o espectador para pelo menos mais um pedaço do meu conteúdo. Que sejam os próximos segundos do vídeo, que seja o próximo card do carrossel do Instagram, não importa. E aí nós temos um terceiro elemento muito útil. Não precisa ser assim. Mas se for assim, pode funcionar muito bem. Você enumerar os argumentos, igual eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Você organizar a informação para quem está assistindo. O objetivo disso é facilitar a compreensão, facilitar a absorção, deixar mais simples para a pessoa não se perder dentro do conteúdo. Quase todos os carrosséis que eu viralizei eu pontuava os argumentos. Número 1, número 2, número 3, número 4. Quase todos os vídeos que eu faço eu pontuo os argumentos. A alternativa para pontuar o argumento é conseguir prender o cara num enredo. Então é você conseguir continuar na história. Veja essa marca que cresceu muito rápido nos últimos 2 anos. E aí o cara tem que ser ele tem que estruturar um bom texto contando a história se ele não for enumerar argumentos.
que também pode prender no meio do texto. A ideia do meio do texto, ele não é tão importante, muitas vezes, em termos de viralização, não em termos de qualidade. Em termos de viralização, ele não faz tanta diferença igual o começo e o fim. Mas ele tem que ser bom, caso contrário, as pessoas não compartilham. Ninguém quer compartilhar algo ruim. Então tem que ser, no mínimo, bom. E aí, eu gosto de ficar enumerando porque o pessoal acha que é lista, não é uma simples lista, é uma organização do pensamento para quem está te assistindo, quem está te ouvindo. E aí, por último, então eu tenho uma introdução forte com contexto e com palavra ou frase de interesse de quem está vendo. Eu tenho um meio que está organizado, muitas vezes enumerado para facilitar. E eu tenho um final que precisa dar uma lição forte. Ou o final vai dar uma lição moral muito forte, uma lição de autoajuda muito forte, ou uma lição prática muito forte. A conclusão precisa amarrar tudo que foi dito. E amarrar tudo que foi dito é levar, fazendo tudo isso que foi dito aqui, você vai conquistar esta coisa aqui. Eu lembro que eu viralizei uma vez um Reels, muito polêmico, porque as pessoas sequer assistiram, né? É normal isso também. Em que eu começava falando que tinha a louça suja em casa e eu falei pra minha esposa lavar. Olha lá que conteúdo mais machista do universo. E aí ela falou, não vou lavar. E aí eu falei, bom, ela não vai lavar, eu vou ter que lavar. E aí eu percebi, veja, esse é o começo. Olha como é feito pra aprender o cara. Mandei minha esposa lavar a louça. Caramba, cara machista. Quem que é esse otário aqui? E a pessoa fica e compartilha, olha esse machista aqui. Mas eu continuo. Ela disse que não e, portanto, eu fui fazer. Moral da história, eu passei o resto da vida de casado até então, eu vejo uma louça suja, eu lavo. Eu vejo uma coisa desarrumada, eu arrumo. Por quê? Porque o que faz o casamento ser melhor é eu me doar pela minha esposa. E não eu ficar pedindo para ela fazer coisas. E eu me doando por ela, leva a ela me amar mais, eu amar mais ela, porque esse é um princípio do amor, e ela em algum momento também vai começar a fazer isso sem que eu tenha falado nada, e nós dois vamos estar contribuindo como um time, e não como um tentando explorar o outro, ou coisas assim, o machista, a feminista, sei lá o quê. Então tem uma moral esse Reels. E essa moral é positiva. Do tipo, eu que era um trouxa no começo e percebi, mudei e isso passou a fazer o casamento melhor. Isso, esse tipo de... Quando você amarra um conteúdo com uma conclusão interessante, a tendência é que você exploda de viralizar. Você consiga fazer muito mais gente compartilhar. Por quê? De novo, um começo forte ou um final forte levam ao compartilhamento. Os dois juntos é uma explosão. Se você conseguir juntar os dois, fazer um bom começo e um bom final, a tendência é que tenha muita visualização. Esse meu Reels passou de 20 milhões de visualizações no meu perfil, fora todos os outros caras que baixaram esse vídeo, compartilharam para todo lado, a galera que usou o áudio, é uma coisa em muitos milhões, que não dá nem para imaginar quanto foi esse alcance real. Mas porque tinha esta fórmula. Tinha um começo forte, tinha um contexto, tinha um final forte, e o meio desse não era propriamente uma enumeração, mas era uma narrativa explicativa da coisa. E aí que vem o ponto. Pra gente falar disso que importa demais. Viralizar é bom ou não? Pode ser muito bom, pode ser a destruição do teu canal de publicação. Porque se você viralizar para um público completamente alheio àquilo que você quer vender, você vai ver o teu engajamento e o teu número de vendas cair drasticamente e muito rápido. Porque o algoritmo ele tem esse trabalho de lidar com o público que ele vê que está se interessando. Então por isso que não é bom jogar um negócio fora da tua área. Eu viralizei um negócio completamente fora da minha área. Agora vai lotar de gente que não é o teu perfil de comprador. E aí o que o algoritmo vai entender? Pô, é essa galera aqui que curte. E vai começar a entregar todos os outros conteúdos para esse tipo de galera que não curte o resto dos teus conteúdos. E aí teu engajamento cai, de novo o algoritmo reseta e fala, pô, esse canal é ruim.
ninguém dá like, ninguém compartilha, vou parar de mandar para frente. Então viralizar pode ser muito ruim nesse sentido. Segundo, viralizar com algum tipo de polêmica grave também pode ser muito ruim para a tua reputação. De criar uma mancha da tua marca. Ah, esse é aquele cara que fala essas besteiras. E aí você pode até ser muito conhecido, mas ser muito conhecido e pouco respeitado. Isso atrapalha demais nas vendas e no crescimento posterior. E por último, se você viraliza, mas não está pronto, não tem conhecimento, know-how de negócios para aproveitar isso, você vai perder muito tempo e você não vai conseguir aproveitar e vai ficar muito frustrado. Por outro lado, viralizar pode ser muito bom quando você viraliza dentro da sua área, você tem um produto pronto, você sabe vender, você sabe aproveitar isso. Então, eu diria que é bom que você aprenda a fazer o marketing, vender e oferecer seus produtos antes de começar a viralizar. Se você quiser aprender comigo a construir um negócio digital, o link está na descrição desse vídeo para você construir um negócio de uma pessoa só, um one-person business, e conseguir crescer viralizando e vendendo muito. O link está na descrição para você conhecer mais. Tamo junto!